Pessoal, boa noite. Estou esperando aqui a Maíra. Vou fazer o convite. Copos. O pessoal está entrando, vai chegando. Nosso convidado também chegou. E Olá, aí, Maíra, tá boa? boa noite todo mundo. Um prazer estar aqui hoje, nessa noite com vocês. Prazer é nosso, imensa honra da Sobec. Maíra, vamos esperar um minutinho, acho que o pessoal está chegando na sala e a gente já começa o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre atualizações científicas no processamento dos endoscópios flexíveis, né, gastrointestinais. Então, pessoal, assistam, participem, façam seus comentários, retirem as suas dúvidas. Maíra, especialista que está aqui conosco na data de hoje sobre o assunto. Eu acho que eu vou começar, Maíra, aí o pessoal vai entrando, vamos aquecer, tá bom? Joia. Então, primeiramente, muito obrigada, né? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, a Sobec. Maíra, ela é integrante do nosso comitê de endoscopia da nossa sociedade, é enfermeira do setor de transplante do HC da UFMG, doutora em ciências da saúde, é estudiosa sobre biofilmes e endoscópios. Então, é uma pessoa muito atualizada no assunto, que vai contribuir muito com essa live na data de hoje. Antes disso, pessoal, tem alguns recadinhos para vocês. A Sobec está com a campanha Quem é Você no Bloco Operatório, né? A nova campanha, ela vai dar voz e rosto a todos os profissionais do bloco operatório, tá bom? Então, para saber mais sobre essa campanha, entre nos nossos canais, entre no nosso site e se inscrevam, participem. Também a gente está com as inscrições abertas do nosso 16º Congresso, né? Os valores do primeiro lote estão prorrogados até dia 30/6. Então, olha só que oportunidade, né? Um congresso grande. Por favor, participem. A gente tem algumas promoções também. Entrem no site e se informem. Cursos de emergências intraoperatórias também está disponível. Souber que tem uma gama de cursos online também, para quem quiser e tiver interesse, inclusive de endoscopia, né, Maíra? Maíra é uma das professoras do nosso curso, né? A gente vai ter o simpósio e junto com a APC sobre controle de infecção em sítio cirúrgico, né? Uma jornada também científica no Recife. Gente, e tá tudo isso no nosso site. Eu não vou ficar aqui falando quantas coisas a gente tem, mas a Sobec tem muita coisa para todos, né, para atualização. Então, acho que é muito bacana. Procurem lá as oportunidades. Então, Maíra, queria conversar, né, com você e pensar, né, aqui em conjunto nessa live. É uma pergunta um pouco mais ampla, né? Como assim esse novo processo, né? O processo de limpeza e desinfecção do Do tubos, né, endoscópio. gastrointestinais, dos endoscópios, é um processo que ele vem modificando ao longo dos anos. Como você enxerga isso? Como estão as atualizações, os guidelines? Dá um panorama, assim, primeiro desse cenário para nós. Fê, primeiramente, queria agradecer a Sobec, né, por esse convite. Eu sempre gosto muito de a gente estar aqui batendo esse papo, que é onde a gente alcança, né, um grande número de profissionais que às vezes ficam com dificuldade, né, de ter acesso às informações. O endoscópio gastrointestinal, ainda bem que nos últimos 10 anos a gente teve uma atenção maior, né, pelos órgãos regulamentadores de todo o mundo com relação à dificuldade que nós temos de hoje processar o endoscópio gastrointestinal, apesar da grande importância, né, que ele tem, né, para o paciente nas questões diagnósticas e terapêuticas. Né, por muito tempo, né, antes aí, eu acho que desde 2013, 2012, a gente começa a ter um olhar do mundo sobre esse equipamento, sobre os riscos que envolve para a segurança do paciente que realiza e que precisa realizar esse procedimento. Né, que em algum momento desses, qualquer um de nós precisamos fazer um procedimento de endoscopia gastrointestinal. E aí, o que aconteceu de diferente, né, nesses últimos 10 anos? Nesses últimos 10 anos, a gente teve, em 2013, 2014, com publicações em 2015,
surtos de infecção relacionada à endoscopia gastrointestinal e comprovações, né, que os pacientes desenvolveram infecção após a realização de duodenoscopia. Então, esses surtos vêm, né, e aí o FDA, ele vem chamando, né, os fabricantes desses equipamentos para estabelecerem melhores protocolos. Mas por que essas infecções só surgem agora, né, nessa última década? Porque vem junto com elas uma infecção por micro-organismos multiresistentes, né? Então, a partir do momento que pacientes têm infecção por micro-organismo que não se esperava, né, de um perfil epidemiológico um pouco mais diferente dos hospitais, fora do Brasil, nos Estados Unidos, começa a ter, então, investigações e verificou-se que o problema estava com os endoscópios. Então, infelizmente, eu falo que a gente aprendeu com a dor, né? Então, assim, tiveram mortes, né, de pacientes, né? E aí, chegando a essa conclusão. E aí, além da questão da multiresistência, né, que nos levou, né, a investigações maiores, tem a questão hoje bastante discutida, que é a questão do biofilme, né? Então, assim, como o endoscópio, ele é um equipamento difícil, a gente vai conversar aqui, né, a fase mais crítica é a limpeza, ele é difícil de limpar, tem um acúmulo de micro-organismos no interior desses canais, principalmente nos canais internos, que são menos acessíveis aos processos de limpeza. E aí tem um acúmulo de sujidade, micro-organismos que vão se aderindo ali, criando uma forma de vida microbiana mais resistente e aí possibilitando a infecção do paciente. Então, assim, o que eu vejo de maior ganho é isso, sabe? É reconhecer que o endoscópio ele é um equipamento, né? A gente tem evidências mostrando que o endoscópio é um dos equipamentos para a saúde mais complicados e capaz de causar dano ao paciente. E nessa última década a gente chega a essa constatação, e quando a gente chega a essa constatação, por que que isso é importante? Porque a gente vai dar maior atenção, né, para um equipamento que antes era visto como equipamento como um garfo e uma colher, né? Que por que eu vou tratar um endoscópio de uma forma diferente de um garfo e uma colher, já que entra em contato com o trato gastrointestinal. Então, essa visão, né, minimalista de um equipamento tão complexo, hoje não é aceito mais. Então, assim, eu acho que o primeiro aprendizado que a gente tem dessa live é isso. Porque a partir do momento que a gente reconhece que ele é um equipamento de risco, então os profissionais vão dar mais atenção ao processo de limpeza, desinfecção de todas as etapas, né, do processamento desse equipamento. Eu acho que esse é o grande ganho. Não, com certeza, Maíra. Eu acho que você traz muito bem, né, nessa visão ampla, né, o quanto esse processo é vulnerável. E aí, pensando nisso, em toda essa vulnerabilidade, dificuldade de limpeza, acesso aos canais, o que nós, enquanto profissionais da saúde, enquanto nós, enquanto enfermeiros, enquanto gestores, enquanto técnicos de enfermagem, auxiliares, estamos ali no dia a dia, né? Como é que a gente pode contribuir? O que a gente pode fazer diferente, né? Como a gente faz a diferença dentro desse processo para mitigar os riscos? Fê, a primeira, o que a gente pode fazer, né? Nós, como os enfermeiros, eu acho que a primeira questão é o enfermeiro que trabalha no setor de endoscopia, processamento, limpeza, desinfecção, isso é um assunto de domínio do enfermeiro. Então, independente do hospital, né, se seja clínica, o enfermeiro ele tem que dominar o processo que ele está executando e supervisando toda a equipe de enfermagem, né? Porque nós trabalhamos numa área onde tem muito atuação médica, né? Então, muitas clínicas são coordenadas por médico. Mas, E os assim, equipamentos são de alto custo, né, Maíra? E às vezes os isso, equipamentos são dos próprios médicos e não do hospital ou da clínica, né? Essa é a sim, realidade do país, né? é a realidade do país. Mas, assim, o enfermeiro que assume, né, e que conhece todo o processo, aos poucos nós vamos quebrando esses paradigmas e fortalecendo da importância do processamento do endoscópio e aí adquirindo a confiança da equipe médica. Eu acho que a primeira coisa é isso, dominar o seu processo. E dentro do processo de limpeza, do processamento do endoscópio, hoje a gente tem 3 fases muito importantes, que é a limpeza, a secagem. Todas são importantes, mas são etapas mais críticas porque podem ser executadas de forma errônea,
vão favorecer a formação de biofilme, que então é a limpeza, a secagem e o armazenamento, né? Então a gente já vem aí, junto com os surtos, a gente identificou que a gente tinha dificuldade de limpeza. Então eu falo que a gente já teve 10 anos para a gente ter os protocolos de limpeza muito bem estruturados e instituídos. Mas eu sei que isso não é realidade em muitos serviços, né? Então, assim, busquem padronizar e executar de forma correta, né? Você teve na Orne o ano passado, né? E aí eu lembro de um slide, né? Back to the basic, né? Então vamos voltar para o básico, né? A gente precisa executar o básico e não ficar só Às vezes o pensando. arroz com feijão, né, Maíra? Às vezes a gente fica muito, vamos comprar uma alta tecnologia. A gente está dizendo que não é para comprar. Se você tem condições de agregar tecnologia a esse processo, eu acho que é fantástico. Sim. Mas às vezes a gente esquece do passo lá do início, que é fazer aquela limpeza básica, pré-limpeza de maneira efetiva, a limpeza básica, né? Sim, então quando a gente fala de limpeza, então para evitar biofilme é limpar o mais rápido possível, né? Então a gente tem que terminar o exame e executar a limpeza de forma mais rápida. A gente, quando a gente fala de endoscópio, nós estamos falando de canais longos e estreitos, e a fricção a gente sabe que é um dos passos mais importantes, né, da fase da limpeza. Então, preencher os canais com a solução de limpeza e aí friccioná-los de forma adequada. A gente, infelizmente, hoje a gente tem canais que não permitem a introdução da escova dentro do canal. Então, nesse caso, a gente tem que exercer o quê? O flush, né, que é a injeção compressão no interior dos canais para que a gente possa remover a sujidade antes que ela faça adesão na superfície. Uma das coisas que tem com sido... certeza. Pode falar. É que já veio, Maíra, aqui uma pergunta de escova. Como você vai falar de limpeza de canais, eu acho que sempre vem essa pergunta, né? Se eu reprocesso, eu troco escova, como eu escolho essa escova? Né? Então, já saiu uma pergunta aí sobre escova. Se você puder explorar no momento aí da explicação e trazer as atualizações, acho que seria bem bacana. Beleza. A escova é uma questão básica, que a gente ainda não padronizou, né, em todos os serviços. Que é o quê? Para que eu friccione um canal, eu tenho que ter escovas do tamanho do diâmetro do meu canal. Então, hoje, a maioria dos serviços tem escovas que o mesmo tamanho da escova que é utilizado por um gastro, né, que é introduzido pelo trato gastrointestinal alto, também utilizado por os colonoscópios, e os canais são de tamanhos diferentes. Então, se eu tenho uma escova, né, de um gastro que é menor, mais fininha, passando dentro do canal do colono, eu não estou friccionando superfície. Então, eu preciso utilizá-la. Teve uma pergunta aí nas perguntas se nós temos escovas descartáveis, né? Temos escovas descartáveis. Isso. Né? Temos escovas descartáveis e temos escovas reutilizáveis. E aí, se é descartável, a gente... de processamento, né? Algumas chegam até o processo de esterilização, Sim, além da desinfecção de... Sim, hoje a nossa RTC, né, ela não obriga que a gente esterilize, né, essas escovas, mas elas têm que ser submetidas pelo menos ao processo de limpeza. E o mais importante, né, Fê, eu garantir que ela é uma escova ainda, né? Não é uma escova com cerdas totalmente destruídas, que eu estou apenas fingindo que eu estou introduzindo algo dentro do meu canal, né? Então, se hoje a gente reclama que tem canal que não permite a introdução de escova, mas os que permitem tem que ter escova do tamanho do diâmetro do canal. Então, as pessoas, né, cada endoscópio, na definição do fabricante, tem o tamanho do diâmetro do canal, então eu verifico o tamanho e compro uma escova disponível do mesmo tamanho. Maíra, partindo aí do processo de limpeza, né? Chegaram algumas perguntas aqui, eu tô lendo. Tem uma questão que fala sobre os endoscópios descartáveis, aí eu vou deixar para você falar, acho, um pouquinho mais para frente, aí no final. Alguns questionamentos sobre trabalho, né, na vigilância sanitária, como isso é importante, algumas reflexões aqui. E também sobre o processo de validação de limpeza, né? E também o tempo que esse endoscópio deve ficar na solução e quantas vezes a gente tem que colocar esse endoscópio. Acho que aqui a palavra só é errada, mas talvez
Quantas vezes eu fricciono os canais, também apareceu uma pergunta. Muitas vezes, eu quero saber quantas vezes eu tenho que limpar, eu limpo uma vez, está pronto, eu puxo a escova por dentro, por fora. Então, se você puder dar um panorama aí para nós, seria bacana. Tá. Antes, você está perguntando se a escova do colono pode ser usado no gastro. Depende do tamanho, gente, porque também, tem o problema da escova ser menor e não tocar, e tem problema também da escova ser de diâmetro maior e ela dobra. Então, as cerdas se dobram e também não tocam na superfície. Com relação às escovas... Desculpa, Fê, eu me perdi a pergunta com relação à escova que você fez. Não, na verdade não é mais escova, mas a gente está falando da fricção dos canais. Quantas vezes a gente pode fazer, quantas vezes eu tenho que fazer isso em relação ao processo de limpeza e validação do processo de limpeza também. Algumas pessoas já estão perguntando aqui para nós. Tá. Então, quantas vezes a gente precisa friccionar? Isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, né, Fê? Porque, assim, alguns fabricantes colocam no mínimo 3 vezes, né? Só que a gente estava conversando até antes aqui da live que cada vez mais, gente, então o mínimo é 3 vezes se for as escovas com cerdas. Mas cada vez mais a gente tem que olhar de forma individualizada para cada endoscópio que está saindo e que chega para eu reprocessar. A gente sabe, a literatura demonstra que existem algumas substâncias que são mais difíceis de serem limpas do endoscópio. Por exemplo, a simeticona, né, o Lufital, que é utilizado, né, no preparo desses exames. Então, essa solução, ela já tem sido encontrada pós-processamento nos canais endoscópicos. Então, aqueles exames, a Orne até coloca no manual dele agora de 2022, então, os exames que forem utilizados, esse tipo de substância, é importante que quem esteja processando, né, saiba. Da mesma forma, fiz uma endoscopia e o preparo da colono foi inadequado, tinha bastante sujidade. Então, também comunique para quem está limpando, né, que ali teve o maior desafio, teve a maior quantidade de sangue. Então, hoje a gente tem uma quantidade mínima de fricção, mas eu preciso ter um olhar único para cada endoscópio, para cada exame que aconteceu, né? E aí, além disso, a gente, além das escovas com cerdas, a gente hoje tem disponível no mercado também os dispositivos de limpeza com disco de silicone. Então, com o disco de silicone, alguns fabricantes colocam a necessidade de passar apenas uma vez pelo canal. Mas sempre é importante, assim que eu tiro o dispositivo de limpeza ou a escova do interior do canal, que eu verifique, né, se está saindo ainda sujidade ali, mesmo que a variação visual, né, não seja o ouro, assim, mas naquele momento é. Então, eu sempre verificar e limpar a minha escova antes de reintroduzir dentro do canal endoscópico. Não, perfeito. Acho que isso ficou super claro para nós. Acho que a gente aprendeu aí mais uma coisa no dia de hoje. Em relação ao método de avaliação, né, e eficiência da limpeza, também chegaram algumas perguntas, Maíra. Sim. Se você puder dizer se tem alguma tecnologia, se a gente tem algum recurso diferente, o que a gente tem hoje disponível, né, para fazer essa validação do processo? O que a literatura diz? De forma mais prática, né? A gente tem hoje o teste. É importante que a gente valide o nosso processo de limpeza, né? Que a gente verifique se a limpeza ela foi adequada ou não. A gente tem como disponível os testes de ATP, né? Que a gente tem 2 marcas. Vou falar aqui, né? Que a gente não tem interesse de publicação, mas a gente tem o teste da Ruhoff e o teste da 3M. Então, com os pontos de cortes definidos pela professora Michele Alfa, né? O aparelho da 3M ela coloca como 200 o RLUs e o da Ruhoff como 100 o RLUs. Mas isso é um nível, né, de ponto de corte, mas a gente sempre tem que trabalhar para sempre encontrar menos, né, níveis de ATP. A gente também tem testes de proteína, carboidrato e hemoglobina. Os testes de proteína, a professora Adriana Cristina, né, da Escola de Enfermagem, que também faz parte também do nosso comitê de endoscopia da SOBEC, tem se avaliado também como a qualidade, sabe, desses testes que tem disponível no mercado. Tem que se ter cuidado
com os testes que são de colorimetria, mas a gente tem disponível hoje ATP e proteína. A gente tem outro método, só que é mais para questão laboratorial, assim, que a gente consegue, que é um aparelho muito caro, que é da espectrofotometria, que a gente consegue também ver resíduos orgânicos, como carboidrato, hemoglobina e proteína. Ótimo, Maíra, super obrigada. Tem uma pergunta que eu acho importante só a gente voltar, eu acho que deixar claro, né? E perguntando para nós se as processadoras automatizadas substituem o processo de limpeza, né? Então, se a gente valida e se a gente pode partir logo para os equipamentos automatizados, né? A gente gostaria muito, né, Maíra, que a gente tiraria uma variabilidade da prática humana, né? Mas, infelizmente, a parte manual, ela deve existir. Mesmo o fornecedor falando para você, ele faz limpeza, a gente consegue colocar um detergente nessa máquina, neutro, alcalino, não sei, né? Enzimático, mas ele não vai fazer a fricção, né? Eu acho que a questão da fricção para fazer a remoção mecânica, a gente ainda depende do humano. Eu desconheço, não sei se você conhece, existe algum equipamento que faça de maneira efetiva essa fricção entre os canais. Isso mesmo, Fê. Não tem como, né, tirar a ação humana, né? A limpeza manual, ela não pode ser descartada. Eu sei que tem 2 máquinas liberadas pelo FDA que foram aprovadas eliminando a fase da limpeza manual. Mas eu sempre coloco que hoje os testes impostos pela ISO, né, porque todo o produto ele tem que ser testado nas piores condições. E os testes hoje para testar as processadoras que são testadas numa condição de biofilme definida pela ISO, o biofilme formado lá é muito fácil de ser removido, né? Então, no meu estágio no Canadá com a professora Michelle Alfa, a gente tentou, né? Nós fizemos a formulação de um biofilme que se assemelha ao que acontece com os endoscópios mesmo, que é sujar, limpar, secar, né? Sujar, limpar. Esse biofilme é muito difícil de ser construído em laboratório. Então, o que eu falo assim, hoje, infelizmente, se libera sem fricção, foi no teste de um biofilme fácil de ser removido, né? Então, que não é a realidade prática nossa, né? Então, é isso, a gente tem que executar e também, além da limpeza, as máquinas também que secam, a secagem das máquinas também não substitui, né, a secagem também manual pelas pistolas e automatizadas. Né? Elas são muito curtas, então não substitui. Entendi. Maíra, em relação à ordem, né, esse ano saiu um guideline aí 2023, com algumas atualizações que chamaram um pouco a nossa atenção, né, que é algo que não era recorrente ser abordado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os acessórios, né, uma preocupação agora sobre os acessórios no processo de processamento dos endoscópios. Sim, a Orne coloca, né? Hoje a gente tem como ferramenta de inspeção, né, visual e interna dos canais, por exemplo, os boroscópios, né, que são equipamentos com luz que permite a visualização ali de danos, às vezes de umidade. Então a Orne traz, né, as necessidades, reforça que tudo aquilo que eu utilizo para inspecionar, né, um canal como esse, os aparelhos do teste de vazamento, da importância que tem da gente também limpar e desinfetá-los a cada análise que eu faço, né? Porque senão eles podem ser veículos de transmissão também de micro-organismos. Então, não os conectores, só né? os conectores, isso que eu utilizo entre um equipamento, né, e outro. Então, eu sempre tenho que fazer, então, a limpeza e a desinfecção após cada uso desse produto, porque senão eu estou fazendo uma transmissão cruzada. Fê, Não, perfeito. Não. Só voltando na limpeza e também que teve uma pergunta, né, que a gente colocou, que foi sobre se tem que ser detergente enzimático, se tem que ser detergente... Isso aqui, tem pessoal perguntando se pode ser neutro, se pode ser enzimático, qual é o melhor detergente?
Depois tem do saneantes, tá, Maíra? Se você quiser já emendar e falar sobre os saneantes. Beleza. Com relação ao detergente, gente, vocês vão ver que todo manual e todo guideline está definido que a gente deve utilizar uma solução de limpeza que seja compatível com o produto que eu estou utilizando. Não tem definido, então, hoje a gente não vê, tem que ser com enzima, sem enzima, se tem que ser alcalino, né? O que eu tenho que ter certeza que aquele produto foi feito de forma compatível para a limpeza do meu endoscópio. No mercado brasileiro, a gente tem uma maior disponibilidade de material com detergente com enzima, né? Mas, igual no meu doutorado, a gente testou também um que era sem enzima, com pH alcalino, que era disponível tanto no Canadá como aqui também. Então, assim, não é obrigatório, mas eu tenho que ter certeza que aquele produto foi padronizado para eu usar naquele endoscópio. E aí, a solução de limpeza, eu tenho que também atentar para a temperatura. Quando eu adquiro uma solução de limpeza, eu tenho que saber se na minha instituição, na minha prática, eu tenho condições de garantir que aquela solução está naquela temperatura que é recomendada pelo fabricante, né? E também, né, Fê, que embora a nossa RDC 55 seja de 2012, né, que já fala que essas soluções elas não devem ser reutilizadas. Então, cada solução ela deve ser trocada. E a gente ainda tem serviços que ainda reutilizam, né? E a questão da concentração, né, Maíra? A diluição. Sim, a Às vezes esse processo é manual, né? Isso. Além de ter o desgaste de utilização, às vezes várias vezes, que não é a recomendação, Sim. é a concentração adequada no momento de preparo dessa solução. Isso. Então, porque a reutilização, ela favorece, né, o crescimento de micro-organismos ali dentro daquela solução. Uhum. Além, não só da solução, como a água para o enxágue também, né? A água para o enxágue não deve ser reutilizada. E também que a gente tenha o cuidado de limpar a cuba, né? Que eu limpei o meu endoscópio para vir o próximo endoscópio. Tá perguntando aí qual é o tempo médio. Depende de cada produto, né? Depende do detergente que você está utilizando. E aí você tem que verificar no rótulo qual foi o tempo validado pelo fabricante. Mas em relação aos saneantes, a gente tem várias marcas aqui. Eu não vou falar sobre marcas, mas posso falar sobre aldeído, ácido peracético. Tem várias marcas. E aí as pessoas falam qual é o melhor, qual não tem cheiro, porque o meu fornecedor fala que não tem cheiro, mas a minha equipe sente um cheiro forte. O que eu posso fazer para mitigar isso? Qual é o melhor, né? Existe um melhor saneante? A gente pode falar, existe, olha, melhor esse, um guideline fala esse é melhor, esse é pior. Existem evidências para isso? Fê, nós não podemos, né, definir que existe um melhor ou outro. O que a gente precisa verificar é se o saneante que chegou para a minha clínica, para o meu serviço, para ser utilizado, se ele foi aprovado ou não pela Anvisa, né? A gente tem vários princípios ativos e aí eu preciso certificar. Se foi aprovado pela Anvisa, aí a gente pode utilizar, mas sabendo que a gente tem, né? E aí alguns produtos na prática clínica, né, são mais recentes no Brasil, mas muitos serviços têm utilizado também e não relatado problemas com ele. Se eu comprei, né, e não está sendo aquilo que o fabricante me ofertou, então eu vou ter que trocar, né, esse produto por um outro, pensando que... Pode Desculpa, falar. Maíra. Pode falar. Não, talvez você vá falar sobre isso, mas serviços que a gente tem o apoio da engenharia ou o apoio até mesmo da empresa qual eu comprei meu equipamento, né, a gente consiga fazer algum tipo de alinhamento. Talvez seja um produto seja melhor para aquele tipo de material, né, que é composto do meu endoscópio. Talvez o fornecedor ele possa indicar de maneira ampla, que não tenha conflito de interesse apenas um único produto, né? Espero que ele tenha validado aí uma gama de produtos para utilização, né, do seu endoscópio. Sim. E o controle de infecção, né, se você estiver no hospital, acho que é bacana também o envolvimento. Com
certeza. E ter toda a infraestrutura também, né, Fê? Quando eu penso em comprar um produto, eu tenho que saber se eu tenho infraestrutura para atender a todos os requisitos para aquele produto, né? Com a questão de aeração, né? Para o profissional. A utilização dos EPIs, né? Acho que é importante Com a gente certeza. reforçar, porque às vezes o EPI fica lá pendurado e a gente não utiliza e a gente não cobra isso também dos colaboradores. Né? A gente Sim. só vai se atentar na visita da segurança do trabalho ou uma visita da vigilância sanitária, né? Então, o EPI tem que usar, ele está lá, ele foi feito para isso, né? Isso. Uhum. E aí, Maíra, queria conversar um pouquinho com você agora sobre armazenamento, né? Secagem, esse processo um pouquinho antes até de armazenamento, porque a gente tem de novo no processo de secagem, alguns serviços fazem a rinçagem com álcool para auxiliar na secagem, alguns serviços não fazem mais, faziam, deixaram de fazer. Né? Existem recomendações que sim, recomendações que não. Então, queria entender um pouquinho aí a sua opinião sobre esse assunto da rinçagem com álcool para auxiliar na secagem do equipamento após a sua utilização para guarda. É. A secagem para guarda é muito importante, né, Fê? Então, como a gente falou, para prevenção de biofilme, né, as principais etapas: limpeza, secagem e armazenamento. E a secagem, na ordem está escrito, eu gostei, porque está bem escrito assim, seringa, né? Não secar com seringa. Por quê? Seringa não seca. Né? Então, a seringa, ela não encaixa adequadamente, né? Se a gente coloca a seringa lá, a gente sabe que não tem pressão, né, exercida de forma adequada. Então, lá tá bem claro, não utilizar a seringa. Então, aí eu puxo que a seringa nem para enxágue e nem para secagem e nem para preenchimento de canal com solução de limpeza. E aí, a secagem para armazenamento, a URN 2022 também traz isso. É um estudo da Michelle, antigo já. Eu sei que é difícil, gente, mas aí por isso a importância de automatizar a fase da secagem também. Então, mas é definido que para a gente conseguir mesmo uma secagem, né, adequada, a gente teria que secar por pelo menos 10 minutos. É muita coisa, né? Então, na questão prática, eu sei que é difícil, você vai ficar ali 10 minutos secando um canal. Mas é para redução de risco. Então, assim, é quase impossível um profissional ficar lá 10 minutos para secar um canal. Então, é uma fase que eu acho importante, a partir do momento que se garante a limpeza, né? Que se padronize também uma possibilidade de automatização dessa secagem, né? Porque a umidade ali, ele vai favorecer a proliferação, né, de micro-organismos. E aí, nesse mesmo pensamento, a gente vem para o armazenamento, né? A gente vem de uma cultura onde nós não, né? Onde vários endoscópios foram armazenados ou foram armazenados em armários comuns, né? Hoje, a gente vai falar de padrão ouro, né? O padrão ouro é que os endoscópios fossem armazenados em cabines com circulação de ar, né, controle de temperatura e até com filtro EPA. Essa é a padrão ouro. Se eu não tenho condições de ter essas cabines, eu não posso armazenar de jeito nenhum em um armário totalmente fechado. Então, esse armário ele tem que permitir ventilação, né, e permitir que eu limpe, né, que eu possa limpar esse meu armário também. E tem mecanismos fáceis também de verificar a umidade que eu tenho dentro desses armários, mesmo que simples, sabe? Então, é isso. Se eu não tenho hoje dinheiro, né, para comprar uma cabine com circulação de ar, é tanto que a gente tem algumas cabines disponíveis já que são... O endoscópio ele pode ser armazenado na posição horizontal. Por quê? Porque vai ter o quê? Uma circulação contínua de ar no interior dos canais. Se eu não tenho essas cabines, o meu equipamento tem que ser pendurado na posição vertical, sem as válvulas, né? Para permitir o quê? A circulação do ar e também sem dobras também no meu endoscópio, também para não ter acúmulo de água nessas dobras. E aí, Maíra, vem uma pergunta, né? Quanto tempo após a lavagem o aparelho deve ser usado? Mas talvez a pergunta também pode aparecer, né?
e depois, por quanto tempo eu posso deixar guardado para eu poder usar, né? Então, eu posso lavar e utilizar imediatamente, e depois, quanto tempo que eu faço processamento, eu posso utilizar esse equipamento? Essa é uma questão também sem resposta. E eu acredito que nós não teremos uma resposta para todo mundo, né? Eu estava conversando com a Fê mesmo, por quê? Porque, gente, isso tem para definir isso, as variáveis elas tinham que ser semelhantes em todos os serviços de endoscopia. Nós tínhamos que ter o mesmo número de equipamentos, né? A proporção de equipamentos para o número de exames que eu realizo, número de profissionais. Eu sei que tem serviço que tem um profissional para limpeza, para desinfecção, para sala de exame. Eu sei de serviços que tem um para todo mundo, né? Eu sei de serviços que têm armários com circulação de ar, outros serviços não têm armários com circulação de ar. Então, isso é muito variável. Então, eu não posso, a partir de um estudo, definir quanto tempo que pode ficar armazenado. Então, hoje, né, na nossa legislação brasileira, a gente fala de realização de testes para garantir, né, quanto tempo ali que não tem crescimento ou não. Tem um trabalho agora super recente que a Cristiana mandou para a gente também no comitê de um pessoal de Goiânia, né? Então, mostrando a proliferação de micro-organismos durante a noite, durante o final de semana. Então, não dá para se definir de uma forma geral. O manual britânico, ele é bem mais rigoroso, sabe? Ele coloca até de 3 horas. E uma vez, é bom lembrar, né, Fê, que uma vez que eu preciso processar, porque ficou um tempo armazenado, não adianta eu apenas ir lá e colocar no desinfetante, né? Eu tenho que fazer todo o processo de limpeza e desinfecção depois que ficou armazenado. O que eu tenho visto, assim, na questão prática mesmo, é que geralmente os endoscópios numa clínica com bom fluxo não ficam mais que 48 horas, sabe? Eu acaba sendo reutilizado, Tem alta necessário. rotatividade, né, Isso, Maíra? alta É difícil. rotatividade. Então, assim, a gente não tem um valor, mas, né? Aí eu não posso falar o achômetro, mas o que as serviços têm feito em média é isso, 48 horas, 72 horas, que eu acho um pouco, né? É possível se manter assim. Como que é no Eu seu tenho uma serviço, Fê? pergunta. A gente, a gente tem alguns equipamentos que a gente faz diariamente e alguns a gente faz aí em 48. Então, isso varia também. A gente elencou alguns equipamentos mais críticos, né, como o broncoscópio, o duodenoscópio, o ecoendoscópio, são tecnologias que vão entrar em contato íntimo além da mucosa, né, Maíra? E existe o risco maior de levar infecção ao paciente. Então, a gente tem um cuidado maior, não que os outros a gente não tenha, mas a gente tem um cuidado maior e mais especial. Também não está dizendo na literatura, olha, é melhor você fazer isso. Isso. Né? Então, é muito da prática e de cada serviço, junto com o controle de infecção, coletando culturas, fazendo, né, toda a sua organização. Deixa eu ver, chegaram aqui mais perguntas. Olha, oriento e cobro a limpeza. Tem uma reflexão aqui de uma pessoa antes do primeiro exame do dia, né? Independente de quanto tempo foi o último processamento para armazenar, seria errado? Então, eu faço todos os dias pela manhã o reprocessamento dos meus equipamentos. Isso é errado? Isso é certo? Né? Eu acho que é um pouquinho que você trouxe para nós, né, Maíra? Vai depender muito da dinâmica, né? E daquilo que está preconizado dentro do serviço. E as pessoas que faziam no primeiro exame só colocavam na solução desinfetante. Então, isso que não deve acontecer. Não adianta. Né? A gente não vai fazer a remoção mecânica ali daquela formação dentro dos canais, né? Em relação ao armazenamento, falaram em armário simples, né? Se ele pode ser armazenado sem nenhuma proteção. Se esse armário ou se o endoscópio ele precisa ter algum tipo de proteção específica, se ele for colocado em armário simples. Se for armário simples, é igual eu falei, que ele não seja completamente fechado, né? O endoscópio, ele não precisa, né, de proteção durante, nem na ponta, né, na parte distal, ele não tem necessidade de colocar, tomar cuidado com umas espumas, né, que às vezes colocam, uns tecidos, e principalmente se isso está fechando
né, a parte A da ponta possibilidade de distal, ventilação. porque aí dificulta também a circulação de ar no interior do canal. No Mundial que a gente teve de esterilização, Maíra, a gente viu algumas tecnologias e recursos de borracha flexível, de uso único, e elas são vazadas, assim, parece até peças de impressora 3D, mas Eu super sei, maleáveis, e elas fazem essa proteção da ponta para não bater. Aí é proteção de choque sim, mecânico, né? Que a gente conseguiria colocar e não atrapalharia esse essa processo circulação. aí. É, Isso, mas ainda no Brasil a gente tem, né? Tem um fornecedor, mas ainda não é acessível a todos. Né? Se a gente sim. conseguisse uma tecnologia acessível a várias pessoas, né, acho que seria bacana. E quando a gente utiliza esse tipo de dispositivo, Fê, a gente tem que lembrar que é mais uma coisa que eu preciso ter como protocolo de limpeza e desinfecção, né? Eu A não gente posso joga ficar... fora, não tem que ser de uso Pois único. é. Ele é de uso único. Então, assim, mas eu conheço serviços que usam e reutilizam. Então, assim, precisa, então, de ter um protocolo de como que eu troco, de como que eu limpo, com que Isso, periodicidade que eu limpo esse material. perfeito. E, Maíra, e os endoscópios descartáveis? Né? Pois é. Chegou até um comentário aqui com a gente. Ele seria muito bom para nós, né, para os pacientes. Acho que é uma tecnologia que talvez vai evoluir para o futuro, mas ele também precisa ser sustentável. Ele precisa ser sustentável economicamente, ele precisa ser sustentável em relação ao uso de recursos, né, de tecnologia e meio ambiente no descarte. Então, queria que você falasse um pouquinho da sustentabilidade e se essa é a saída, né, a gente ter endoscópios descartáveis no futuro. É, Fê, você já respondeu, né? Eu sou totalmente contra, achei que isso ia demorar a chegar, né, no mundo, mas não, já é uma realidade, infelizmente, né? Os endoscópios reutilizáveis não tem ainda um reflexo que isso traz, né, da sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade tem que pensar na nossa geração, mas nas gerações futuras. Eu fico triste porque a gente sabe que o endoscópio ele evoluiu bastante com questões de permitir um exame maior, né, com magnificação das imagens, com a luz, né, que permite, mas nada se progrediu, pelo contrário, se regrediu com relação da necessidade de limpeza desse equipamento. E aí não se evolui, né, não se cria canais que poderiam ser friccionados e hoje, infelizmente, é uma realidade de ter já endoscópios já testados, né, e aprovados por endoscopistas descartáveis, né? É uma realidade, infelizmente é uma realidade. Para alguns procedimentos cirúrgicos que não são gastrointestinais, a gente já tem algumas fibras, né, Sim, corriqueiramente aí descartáveis, né, que a gente não reprocessa. Também no congresso recente no Mundial de Civilização que eu tive, a discussão foi muito com a indústria em relação, então tá bom, então vamos ter tecnologias que sejam passíveis de processamento e não só treinamento. Então, o foco da indústria realmente conosco hoje é o treinamento e precisa, né? O treinamento ele é algo super importante, visto que eu não consigo acessar de uma maneira diferente os canais, eu não consigo fazer inspeção, a gente tem estudiosos, né, trazendo novos recursos, novas tecnologias, mas a gente não vê essa evolução, como você falou, de um material interno revestido que sim. possa não agregar sujidade, que possa ser diferente. Que eu posso Então, visualizar, né, o que eu estou limpando. exato. É a Tudo indústria. isso vai agregar custo, né? A gente entende todas as premissas e os problemas, né? Acho que é um problema tanto para cuidado, né? Segurança do paciente, sustentabilidade da indústria. Eu não sei o quanto essa conta pode chegar no final para pagamento do paciente ali na operadora, no plano de saúde, Com né? Então, pensando certeza. num sistema único de saúde que a gente tem nesse país, né? E uma saúde Uhum. suplementar, que suplementa o SUS. O SUS é o nosso sistema de saúde, Sim. né, Maíra? Então, a gente depende dessa engrenagem. Então, é difícil, né? Eu acho que a Uhum. primeira coisa que a gente pensa, vamos colocar tudo descartável, né? Que é bacana por um lado, mas por outro lado a gente também tem que trazer outros pontos de reflexão, né, para o meio. Para a segurança do paciente, olha, eu acho que
não tem nada melhor, porque ele vai usar uma única vez, né? Então, como é que a gente traz segurança para o paciente? Eu trago sustentabilidade e não é só sustentabilidade financeira, né? É uma sustentabilidade do cuidado Com desse certeza. paciente, uma responsabilidade social muito grande. Sim. E aí, Maíra, eu queria saber de você, né? A gente, olha, tem uma pergunta sobre a doença da vaca louca. Aham, acabou de chegar. Ele pode ser, antes de eu fazer a minha última pergunta, eu vou fazer essa. Se pode ser indicado os endoscópios descartáveis no caso de doença da vaca louca, pois a literatura orienta descartar o endoscópio após o exame. O risco de um endoscópio gastrointestinal ser contaminado por prio é baixíssimo, não tem registro, né, na literatura, porque o trato gastrointestinal ele não tem tropismo, né, por prio. Então, assim, a gente ia até aprofundar um pouco isso no capítulo da SOBEC, mas a gente, né, eu, a Kazuka e a Eliane, a gente até, né, não tem por que se preocupar tanto com prio quando se fala de endoscópio, por causa do trato gastrointestinal. Então, não tem registro na literatura de transmissão por prio. Ah, joia. E aí eu queria saber de você, existe um guideline único que a gente possa consultar? Existe um único documento que eu possa consultar e montar para o processo de limpeza e desinfecção e armazenamento dos meus endoscópios no serviço? Posso falar assim, olha, esse aqui é padrão ouro, eu só vou usar esse e tá tudo certo. Eu traduzo, ou eu vou usar esse, vou treinar minha equipe. Existe um padrão único, Maíra? Ô, Fê, não é puxando o saco, mas o manual, né, traduzido que a gente tem hoje, mais atualizado, é o capítulo da diretriz da SOBEC, onde, né, foi publicado agora em 2021, onde a gente reuniu todos os guidelines, os mais atuais, né, o europeu, o americano, o britânico, tá tudo resumido. A questão básica, né, do como processar, o que é igual para todo mundo, está bem descrito e explicado o porquê no capítulo do livro da SOBEC. Né? A gente tinha um manual de 2006, né, da SOBEC, só que ele está desatualizado, né? Já se passaram aí quase 20 anos. Então, assim, o que a gente tem mais de atualizado hoje é o capítulo da SOBEC. Mas é o que eu falei, mesmo que isso seja o padrão, a gente precisa analisar cada endoscópio e o procedimento que foi realizado com aquele equipamento para ver se a gente não precisa, né, executar uma limpeza a mais, né? Talvez um equipamento que tinha muito sangueamento ou uma coluna de um equipamento que não teve um preparo. Então, assim, ali está o básico. Mas se eu vejo a necessidade de executar uma nova limpeza, que eu execute, né? Teve a pergunta aí da máquina, se a máquina substitui, né, a limpeza manual. Não, mas muitas máquinas têm a fase da limpeza, né? Então, hoje a gente sabe que a gente está trabalhando com um equipamento que é muito difícil de limpar. Hoje a gente usa e processa endoscópios porque os benefícios do exame é muito maior do que os riscos já assumidos, né, do risco de infecção. Então, se eu posso fazer, se eu tenho essa máquina que faz a limpeza, então faça a limpeza manual e faça a limpeza da máquina, né? E aí fala assim, mas você está falando coisa de rico. Não, não é, sabe? A Claudinha do HU, eu sempre falo, a Claudinha tem os testes, né, de ATP, fazendo só com a limpeza manual e já passando para desinfecção, e quando usa os dois, e a gente tem queda de ATP, entendeu? Então, é isso. Não, perfeito. Tem também o trabalho das meninas da UFG, né, que foi publicado recentemente, depois das nossas práticas. Sim, Acho que a gente pode verdade. referenciar também como um Verdade. guideline aí nacional, né, das professoras e alunas. Foi um trabalho que saiu da universidade. Tem alguns artigos também sendo publicados, né? O FMG, aí na frente, né, Maíra? Tem professora Adriana. Sim. Sobre a pauta, né, de validação do processo de limpeza dos endoscópios. Sim. O próprio guideline da ORN 2023, o americano, então, 2020 ou 19, se não me engano. Então, assim, tem os guidelines, né, os Não, tem últimos que a gente tem. 2020. O né? americano é 2021, né? O britânico também eu acho que é 2020. Estou dizendo. Mas todo agora, bastante recente.
Se entrar também no site do FDA também, é onde a gente vê a importância do processamento do endoscópio, né? Isso é problema mundial hoje. Se você entra no FDA, você coloca lá endoscópio, aparece muita coisa que foi lançada, né? A gente pensar nas válvulas também, né, Fê? Hoje a gente tem tudo pensar, como você falou dos acessórios, então risco de transmissão cruzada também. Também a gente tem lá. Bom, Maíra, não sei se você quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar. Eu O acho tempo é curto, né? só faltou, eu acho que a gente falar da esterilização, né? Embora a gente tenha... Ah, vamos falar, boa. Vamos ter aqui 5 minutos. Tá. Vamos lá. Embora tenha saído consultas em 2015, né, uma recomendação assim, sem evidências, né, que seria melhor a esterilização do que a desinfecção. Quando a gente fala do método em questões laboratoriais, a esterilização sim é mais segura, mas no endoscópio hoje a gente tem um problema estrutural que dificulta a limpeza. Então, a desinfecção de alto nível, a esterilização, elas não serão efetivas se a gente não fizer, né, esse método. E a gente já tem até estudo mostrando dos custos adicionais que a gente teve com essas recomendações que hoje não tem evidência, né? Que são melhores, né? O que a gente precisa é garantir realmente a limpeza. Com certeza, que não adianta esterilizar um material sujo. Sim. Né? Então, o processo de limpeza ele vai sempre existir. Sim. Né? Então, a esterilização substituiria a desinfecção de alto nível. Sim. E não a etapa limpeza. Né? Acho que é muito bem colocado. Existem algumas máquinas, né, Maíra, de tentativa e assim, que estão vindo para o mercado, ainda estão no mercado fora do país, mas que ainda tem algumas limitações, né? Mas a gente já vê o movimento da indústria falar, olha, talvez seja bacana a gente pensar no processo de esterilização desses equipamentos. E só ver, assim, se vocês, igual no manual da ONU, fala de uma esterilização para endoscópio, mas a esterilização líquida química, que é proibida no Brasil, né? Então, hoje a gente não tem essa opção, né, de fazer no Brasil. É verdade, a gente pode lembrar que é proibido ali fazer esterilização, esse processo químico. Bom, Aira, eu vou te dar 2 minutinhos para fazer considerações finais. Né? Foi muito bacana de ter aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que você falasse um pouquinho, aí eu encerro, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, agradeço todo mundo que está aí, né, presente. E espero que cada enfermeiro que esteja aí domine o seu processo, né, onde no serviço onde você está. Os trabalhos, as imposições pela equipe médica é desafiosa, mas eu falo que a gente está aqui para se gastar, né, e fazer o nosso melhor pelo paciente que a gente está lá. Mas faça um checklist, né, pegue as coisas básicas. Se você, né, faça o checklist, ó, o meu foco é hoje, traçar o meu plano é adquirir isso, é padronizar isso, sabe? Da limpeza, das escovas, usar uma solução adequada, né? Usar no tempo adequado. E aí a gente vai conseguindo, sim, né? É possível. E é possível se ter lucro com isso, né? A gente tem uma clínica aqui em BH que eu gosto muito e que ela me mostrou nos últimos 10 anos, é um serviço que me procura sempre para melhorias no processo de limpeza e desinfecção, e quanto cresceu em número de procedimentos e, com certeza, financeiramente, né? Então, é preciso esforço para se conseguir o que a gente quer. Com certeza, Maíra. Quero agradecer em nome da SUBEC, aos membros do comitê, né, de endoscopia que montaram conosco essa live. Essa live foi construída a muitas mãos, né, não só. Espero vocês no congresso, né? Acessem também o nosso curso em AD. Sim. A gente vai fazer um hands-on no congresso, tá? Para vocês especial. Esperamos lançar mais um material escrito, né, Maíra, até lá. Acho que vai ter novidade. Esse lançamento vai ser no congresso junto com outros materiais. Eu acho que vai ser, assim, fantástico. Então, muito obrigada pela noite de hoje, muito obrigada pela oportunidade e nos vemos em breve, pessoal. Segurança acima de tudo. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Deus. Tchau. Até mais. Tchau.